Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. Hoje eu estou com um convidado que eu esperei bastante por isso, que vai contar uma área muito legal para vocês, que é o farmacêutico na assistência domiciliar. Uma área relativamente nova, ele vai explicar todo esse caminho, né? Nova, não é, né? É uma luta muito grande e ele é um dos representantes, não só disso, vai falar sobre a trajetória brilhante. Muito obrigada, Felipe, por aceitar o convite. Fico muito Obrigado, feliz de Liz. ter você aqui. Conta pro pessoal quem é você, né? Todo mundo já sabe, mas fala um pouquinho da sua trajetória. Obrigada, Tá viu, por certo. estar aqui. Obrigado você pelo espaço, pela oportunidade da gente estar Nada. divulgando o trabalho da assistência domiciliar. Como É você importante, colocou, né? sim, é um campo ainda com muito espaço para o farmacêutico. A gente tem uma necessidade de estar sempre muito integrado na equipe multidisciplinar e na assistência domiciliar a gente tem um campo grande para atuar. E acredito que muitos colegas ainda não têm essa noção toda. Hoje eu trabalho no hospital também, né? Numa rede hospitalar, e agora estou na parte de logística da assistência domiciliar, até porque estou fazendo um mestrado nessa parte de assistência e tive que me afastar um pouco. Mas aí até chegar aí, para contextualizar para todo mundo, né? Eu já tenho bastante tempo de formado, já são 26 anos. Me formei na UF, na primeira turma da UF que formou a indústria, né? Em 91, a turma 191. A UF teve uma mudança de currículo, então todos nós formávamos em industriais. Antigamente né? era assim, né? Era dividido por Sim, indústria, bioquímica. indústria, análises clínicas, na verdade, Isso. né? E alimentos. E aí a UF teve essa mudança de currículo em 91, eu entrei nessa turma, e muitos colegas estão na indústria, evidentemente alguns outros foram para outros caminhos, né? E eu, no final da faculdade, já estava na indústria, estava estagiando numa multinacional e recebi um convite para estagiar numa empresa nacional, né, de antibiótico. Não existe mais, a Cebran, através, a coordenadora lá do controle de qualidade era ex-aluna da UF, e aí convidou as vagas, abriu as vagas e a gente foi. E foi um processo excelente, um período ótimo. Só que chegou um tempo que eu falei, bom, agora eu preciso estudar, né? A gente acabou, acho que eu preciso retomar, né, o caminho. E aí teve uma primeira grande mudança na minha carreira, né? Uma das primeiras delas, que me levou para o Exército. Naquela época a gente todo mundo tinha que se apresentar, não é como hoje. Hoje tem um processo seletivo, né? Tem todo um caminho para você entrar como temporário, como farmacêutico temporário. E aí, naquela época não, a gente se apresentava e era chamado. E eu saí da indústria para estudar, em uma segunda, numa terça-feira, assim, me lembro bem. E aí, na quinta, recebi o convite, né? O convite, não, a convocação, né? E aí eu tinha que escolher, ou ia para o Espírito Santo ou ia para o sul do estado, para Resende, né? E então eu falei, bom, vou para Resende, que é mais perto. E aí teve a primeira grande mudança. Eu, como industrial, brincava que nunca tinha visto microscópio, né? E caí dentro de um laboratório nas clínicas. E naquela época ainda a gente trabalhava com um processo ainda semi-automatizado, não é como é hoje, né? E aí eu tive o primeiro profissional que me ajudou muito. E aí, assim, isso é uma coisa legal para a gente falar, porque todo mundo que está construindo a carreira, que está começando, que vai desenvolver o seu trabalho, tem que estar sempre buscando pessoas de referência, né, que possam te ajudar no seu processo de aprendizado e de desenvolvimento. E eu lembro bem que eu estava preparando um reagente assim de glicose naqueles frascos âmbar de 1 litro, e aí ele escorregou da minha mão, bateu assim, e quebrou a base toda, né? E aí aquela preocupação, né, porque era um major ali, eu falei, ele vai brigar comigo. E a primeira coisa que ele falou, não, fica tranquilo, vamos organizar aqui, tudo bem. E a gente criou uma amizade, um processo profissional, uma pessoa que me ajudou muito nas referências. Como isso te marcou, né? Me marcou bastante. Muito. Porque eu tive sorte de encontrar um profissional capacitado, né? Ele era major farmacêutico, hoje é coronel farmacêutico, né? Já está na reserva pelo tempo, né? E ele assim, além de toda a capacidade que ele tinha da formação, né? Ele buscava sempre estar se aperfeiçoando, então isso passou a ser um espelho para todos nós que estávamos lá. Depois me tornei amigo, né? Do coronel Paulo Roberto, e ele, fora dali, vivemos outros momentos, né? E tivemos outras histórias bem interessantes.
E eu segui minha vida. E ali, dentro do Exército, fui para análises clínicas, me afastei da indústria totalmente, e a gente acabou se envolvendo. Foi a época da mudança da RDC, antes da 67, a 33 de 2000, a galera deve ser só estudado, né? Porque só vai lembrar só da 67. E aí a gente aproveitou aquele momento ali em Resende, com poucos farmacêuticos, e montamos uma farmácia de manipulação. Já existia uma farmácia lá e a gente entrou de sociedade com um colega e se desenvolveu. E aí precisava de alguém que fizesse contato com os profissionais, né? Você tinha que visitar, mostrar o trabalho e tal. E eu acabei indo fazer isso. Fiz uns cursos de marketing, fui me envolver com essa área e aí começou a espalhar, né? E comecei a entrar no mercado. E fiquei nisso, abriu bastante portas para mim, esse espaço com a manipulação, né? Isso também assim, é um ponto legal que eu gosto sempre de colocar, porque muitas vezes a gente tem uma formação básica, um desejo profissional, e aí você fala assim, não, vou seguir naquele caminho. E vão abrindo outras portas, né? Como essas duas que eu citei, quer dizer, eu fui para análises clínicas, que quando eu entrei para o hospital, daqui a pouco eu vou te falar nessa sequência, você vai ver que me ajudou. Começou na indústria, foi para análise clínica, sim, para manipulação e marketing, olha como foi abrindo. E assim, eu fui mergulhando. Não foi isso que precisa, isso que né? A gente precisa estar com foco no aprendizado, no desenvolvimento. Porque se você fechar, não só quero aquilo ali, nem sempre você tem a oportunidade inicial naquele ponto só, né? Ou naquela carreira. Você precisa estar aberto para você poder achar quais os caminhos que você quer e se desenvolver, né? Então, aí eu estava nesse processo todo da manipulação, do marketing, e aí voltei para o Rio, né? Me estudei bastante essa área, voltei, quando quando tive espaço na manipulação aqui, né? Em Niterói, aqui no Rio, durante uns 3 anos mais ou menos, ali de 2003 até 2006, graças ao marketing. Né? Sempre a primeira porta que abria é porque eu era um farmacêutico fazendo marketing, né? Hoje em dia a indústria já tem bastante, naquela época nem tanto, né? E a gente podia visitar um médico, eu ia visitar pontualmente, levar uma formulação, tentar mostrar para o prescritor, né? Basicamente o médico, mas para o dentista também, variantes que ele poderia ter, né? Para atender o paciente. Isso foi me desenvolvendo. E aí, em 2006, surgiu a oportunidade de entrar para a área hospitalar. Foi quando começou essa minha aproximação que vai chegar até assistência domiciliar, né? Havia um contrato na época da epidemia da dengue, né? E aí eu fui para o hospital do Andaraí, hoje é o Hospital Federal do Andaraí, né? Trabalhar lá. E aí uma coisa muito interessante também, que eu cheguei e queria tirar plantão noturno, né? Então, vou começar à noite. E a chefe na época não deixou, né? Eu fiquei até um mês, mais ou menos, umas 3 semanas até organizar, e aí fui para o dia. Mas assim, poxa, mas por que ela não deixou, né? Poderia ir? Por que não? E depois de trabalhar que eu entendi que não tinha a menor condição. Quer dizer, quem vai entrar num segmento, e aí volta, né, esse ponto, você fala assim, não, você precisa, porque quem está na área hospitalar, né, sabe disso, as especificidades que você tem numa rotina, numa farmácia de produção diurna, noturna. Então, você, num primeiro momento, sem experiência, que era o meu caso, você não tinha como entrar diretamente à noite. Tem situações ali que você precisa ter experiência para tratar, né? Então, eu comecei ali em 2006, né? Aí fiquei 4 anos no hospital do Andaraí, né? E foi bem interessante porque, num determinado momento, houve uma mudança de sistema. E aí você vê como a análise clínica lá me ajudou. Eu estava com uma outra colega na CAF, supervisionando a CAF, e fizemos a implementação toda do sistema. Quando o sistema foi para o laboratório, eles precisavam de alguém que conhecia o sistema. E aí, como eu já tinha uma experiência com o laboratório vinda do Exército, tudo, né? É válido, né? Tudo. Então, você não pode fechar nenhuma porta, né? Isso é que eu acho que é importante. E a gente ouve isso em vários segmentos, né? Até na minha vida fora da farmácia eu ouço isso, né? Que você, assim, vai desenvolver um trabalho, assim, não feche portas. Com né? certeza. Abra, esteja atento a tudo que vai acontecer, busque boas informações, né? Isso é muito importante. E aí eu comecei, depois fui para a área... Fui para o hospital privado, fui para um hospital menor, na época, com 40, 50 leitos. Já no Rio, né? Já no Rio. Já morando no Rio, já aqui na Tijuca, aqui em Santa Teresa, né? Trabalhando aqui. E aí vem uma outra mudança que na minha vida profissional que
que assim, impactou também. Eu sempre tive muito envolvido com a parte educacional, né? Tinha sido monitor na faculdade uns 4 anos, família de professores, minha mãe é professora, tias, primos, né? Enfim, irmã, filho, todo mundo é professor. Então, eu sempre muito envolvido, muito tangenciando ali, a gente sempre muito necessitado para treinamento, né? Olha, precisa dar um treinamento aqui, isso vai te aproximando. Começa assim, né? E aí o Senac abriu uma vaga para... algumas vagas para gerência de saúde, para instrutor do curso técnico de farmácia. Que hoje não tem mais o curso técnico no Senac, mas ele durou bastante tempo. E aí eu entrei em 2011, dali para ser instrutor do curso técnico, depois fui coordenador do curso técnico, depois fui para a gerência de saúde. E fiquei 3 anos na gerência de saúde do Senac, né? Como uma função que a gente tinha ali de coordenação de área, onde eu acompanhava os cursos de saúde com outros colegas, né? Nós éramos 2 coordenadores, mais 2 especialistas. Então, éramos 4, e um farmacêutico, enfermeiro e dentista. E a gente trabalhava visitando os cursos, mantendo o padrão das unidades, né? No curso de farmácia, no caso, que eu depois fiquei como especialista respondendo pelo curso. A gente tinha uma unidade aqui em Botafogo, em Bom Sucesso e em Campos. Mantendo esse padrão. Quando eu fui para a gerência, eu tive que sair do hospital, porque um cargo gerencial, né, ele não te permite, porque o ambiente hospitalar, ele favorece muito, essa é uma grande característica, você às vezes trabalha em 2 lugares, porque você trabalha em plantão, dependendo da escala você consegue ajeitar, né, se organizar, isso é comum, tanto para o enfermeiro, para o médico, para o farmacêutico, né, isso é uma realidade da nossa área. Mas numa função gerencial te exige mais tempo. E aí eu me afastei, fiquei 3 a 4 anos mais ou menos fora. Mas encontrei ali também um grande profissional, né, o gerente de saúde do Senac, o Marcelo Moura, que assim, me influenciou demais na minha formação como gestão, né? Eu lembro muito que eu fiz um e-mail para ele como ainda coordenador de curso, assim, gigante, assim, umas 30 linhas. E falei. No final ele respondeu assim, concordo. Aí eu falei, sensacional, né? Então comecei a desenvolver todas essas habilidades. Gestor, né? Isso. Principalmente a gente está preocupado com indicadores, né? A gente vê muitas farmácias de produção que às vezes você tem, dependendo do tipo de empresa que você está, que você tem um SOS, que você tem uma necessidade, que você tem 30 minutos para entregar, 40 minutos para entregar aquela medicação, né? E muitas vezes os auxiliares não entendem, né? Pô, mas tem que ser rápido, você tem uma meta para cumprir dentro da qualidade técnica, né? Evidentemente, mas você também tem indicadores e metas que a empresa te coloca, né? Isso foi importante nesse momento. Tentar trabalhar a gestão de pessoas, o que para mim é uma ferramenta talvez a mais difícil da gestão, né? Então foi um período muito bom, sabe? Muito positivo ali no Senac. Devo muito a esse gestor e aos colegas que trabalharam comigo naquela época. E aí, assim, como eu gostava muito sempre de esporte, veio as Olimpíadas de 2016, eu falei, eu tenho que participar de qualquer maneira. E me inscrevi para ser voluntário em qualquer coisa, né? Ajudar a direcionar o pessoal que viesse e tal. E aí vários processos assim, de recrutamento durante a Olimpíada, se alguém participou aí vai saber como foi. E num deles uma recrutadora falou assim, você é farmacêutico? Eu falei, sim, sou. Ela falou, então, por que você não vai para a área de saúde da Olimpíada? Eu falei, mas tem? Nem sabia. Nem sabia. Também não. E aí ela falou assim, vai ter uma policlínica na Vila Militar, né? Então, aí meu processo seletivo passou a ser direcionado para esse lado. Na Vila Militar de cada Olimpíada, em Tóquio foi assim, em Paris vai ser também, ano que vem, tem uma policlínica. Ela não funciona 24 horas, normalmente. Bom, aqui no Rio ela não funciona 24 horas, eu não posso ter certeza, te garantir que não vai ser assim nos outros, né? Porque agora eu não estou mais tão dentro do processo. A gente tinha até a possibilidade de ir a Tóquio, mas com a pandemia não foi possível. Então, assim, ela funcionava até meia-noite e a gente estava junto, iniciava o plantão de novo às 6 horas. Era para dar suporte aos atletas, né? Toda a parte de fisioterapia, de recuperação, eles faziam tudo ali. As equipes técnicas traziam tudo, material, né? Tudo que precisava, que os atletas precisavam, mas o local físico, né? O espaço físico era ali dentro. E a farmácia também, às vezes o cara precisava de um remédio, uma dor de cabeça, alguma coisa, enfim, normal, né? Era um misto aí entre uma atenção primária e a farmácia hospitalar. Nós tínhamos, eu acho que duas... Só para atletas, então? Só para atletas e comissão técnica. Ah, sim. E comissão técnica, né? Então, nós tínhamos ali uma escala de, eu não vou lembrar exatamente, mas 2 ou 3 Mas turnos. você estava no Senac? Eu estava no Senac. E trabalhando Não, aí na Olimpíada foi só o período da Olimpíada. Ah. E aí eu tirei férias naquele período, né? De agosto para setembro de 2016, programei minhas férias para isso.
naquela época, e participei da odontologia. Eu tinha que participar de qualquer maneira. Quando a pessoa gosta da profissão, até nas férias quer trabalhar. Férias é férias, né? Mas você está certo, é isso Não mesmo. Com certeza. E aí eu fui, foi uma experiência sensacional. Encontrei com colegas na Inglaterra, Hong Kong, Estados Unidos. Aqui no Brasil nós éramos uns 15, 17, uns 7 a 9 aqui no Rio. Depois o CRF fez até uma monção de aplausos, né, para a gente, pela participação. Foi um trabalho bem, bem legal, sabe? Bem produtivo, assim, uma experiência única, né? Eu tinha um professor que falava isso. Existem momentos que são mais únicos do que raros. Né? Um professor que eu tive lá no Salesiano, o mestre Afonso, e ele falava assim, porque são coisas que não voltam mais, né? Então, talvez a gente não tenha uma possibilidade de viver esse outro momento, né? Então, para mim, foi espetacular. E aí eu falei assim, não, peraí, eu tenho que voltar para o hospital. Não dá para ficar só nesse processo. Quando sentiu o gostinho de novo. Sentiu o gostinho de novo, né? Já estava desde 2014 na gerência de saúde. Então, isso foi final de 2016, né? Então, eu falei assim, não, tem que tentar voltar. E aí, comecei o processo de tentar retomar, né? Em 2017, eu voltei para a área hospitalar. Depois, eu acabei saindo do Senac. Houveram algumas mudanças nesse processo todo da administração do Senac. A gente saiu. E aí, eu voltei de vez para a área hospitalar, né? E aí eu fui trabalhar, e agora eu chego na assistência domiciliar, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. E eu fui trabalhar... Verdade. Né? Eu fui trabalhar em Maricá, na prefeitura de Maricá. Na UPA da prefeitura de Maricá, ali em Noã, e no hospital municipal em Maricá. Houve um processo seletivo para lá em 2018, se eu não me engano, e eu fui para lá em 2019. Quando eu estava indo, durante o processo, eu recebi um convite, assim, vi um anúncio de vaga para farmacêutico de home care. Aí eu falei assim, poxa, eu vou me candidatar. Eles queriam, assim, alguém que fizesse só acompanhamento, né? Era mais uma supervisão, não precisava estar o tempo todo, daria para conciliar com o trabalho que eu tinha. E era uma experiência diferente. Eu sempre gosto muito de estar ligado, né, nessas coisas, o que vai acontecendo na nossa profissão para desbravar campos, né? Porque são oportunidades que a gente tem. E aí eu fui, e aí mais uma coincidência interessante, quando eu entrei no processo seletivo em Maricá, que eu fiquei lá uns 3 anos e meio mais ou menos, tinha um colega que era auxiliar que trabalhava numa home care aqui no Rio. Né? E aí, quando eu entrei, eu disse, não, vou te colocar num grupo, a gente tem um grupo, e aí a coisa começou a desenvolver. Né? Então, já são quase 5 anos, né, que eu estou aí na área de assistência domiciliar. E a gente começou a ver um espaço muito grande para trabalho. Né? Havia uma necessidade, não há resoluções nessa área. Né? A última resolução do Conselho Federal é de 2002, né, que regulamenta as atribuições do farmacêutico em assistência domiciliar. E havia uma carência muito grande, a gente não estava tão inserido na equipe técnica, na equipe multidisciplinar. Essa proposta mesmo que eu recebi no início era para uma supervisão só do local da farmácia, né? Só organizar e tal, já tinha uma equipe montada. Enfim, era toda uma especificidade. Lógico que não são todas, existem empresas grandes, né, de home care que têm uma estrutura maior, mas mesmo assim a gente ainda não está inserido nesse processo como um todo, né? Eu costumo dizer que a gente está hoje na assistência domiciliar há uns 20 anos atrás, como estávamos no hospital. Foi quando o farmacêutico começou a entrar para valer dentro do hospital. A gente não começou a falar em farmácia clínica mais ou menos nesse período. Hoje ela já está totalmente sedimentada. Não há discussões mais sobre a participação e a importância do farmacêutico nesse processo. E na assistência domiciliar nós estamos nesse passo atrás, né? A gente está ainda precisando mostrar esse caminho. E aí a gente começou a estudar, começou a criar grupos de trabalho, né? Eu fui encontrando algumas pessoas, né, como esse colega, no processo, durante todo o desenvolvimento, encontrando gerentes dentro da home care de administração, gerente de enfermagem, que havia uma necessidade da nossa participação mais efetiva, né? E aí surgiu a proposta de criar como eu já tinha sido na época da hospitalar, do grupo técnico de farmácia hospitalar do CRF, em 2012, 2013, surgiu a proposta, eu falei, bom, vou chamar o CRF, ver se a gente consegue criar uma câmara técnica, porque a gente vai conseguir agregar todo mundo, né? Passar informações para aquelas pessoas ali da área. Isso, unir o nosso grupo, nos aproximar, né? Para poder sedimentar mais. E assim foi feito. A gente teve graças a Deus, o CRF abriu as portas em 2019, 2020, né? A gente veio o período da pandemia, mas a gente conseguiu
20 e 21 ficamos com a Câmara Técnica, criamos lá, o nosso grupo, o primeiro guia de assistência farmacêutica domiciliar. Nenhum outro CRF tem, o CRF do Rio tem, né? Isso é bem interessante, ele é bem grande, bem robusto, como qualquer guia, precisa estar sempre sendo atualizado e emitido, mas é um ponto inicial para os colegas que queiram ler, que queiram entender um pouco da profissão. Eu até recomendo, porque isso fica disponível no site, né? Sim, isso é do Conselho Regional, e aí vai poder entender um pouco como a gente passa. Foi escrito ali por 12, 13 colegas, um grupo grande, sabe? Então é bem interessante, bem legal para a gente seguir, para a gente se orientar, melhor dizendo. E aí nós fomos seguindo o trabalho, eu continuei na assistência, entrei para valer na assistência domiciliar, né? Passei a ser um farmacêutico de assistência domiciliar, né? E começamos a identificar os problemas que a gente tinha ali, né? Então a gente tem grandes bandeiras a levantar, né? Então, primeiro, assim, se a gente pode colocar, claro, a nossa introdução na equipe multidisciplinar, né? O farmacêutico precisa se mostrar presente e mostrar necessário. E para isso a gente tem que estar bem capacitado. Buscar o aprendizado, como eu já comentei, buscar entender a profissão, né? Ver o que a gente precisa para melhorar, estudar sempre. Eu lembro que eu já tinha uma pós-graduação, mas eu tinha feito uma pós-graduação, como eu já tenho bastante tempo de formado, em farmácia hospitalar. Não tinha em farmácia clínica. Então, eu fiz uma pós em farmácia clínica. Agora tem 3, 4 anos. Né? Assim, já tinha um ano a 2 já que eu já estava na assistência domiciliar. Falei, não, preciso estudar de novo. Né? Atualizar, a gente, nossa área muda o tempo todo. Exatamente. Então, eu voltei. Hoje em dia, as pós são todas em clínica, hospitalar e clínica, né? Ou clínica e prescrição, enfim. E aí, como eu já tinha hospitalar, conversei, fiz só a parte clínica, fiz ali um ano, mais ou menos. Foi até interessante, porque eu pude fazer um trabalho sobre o uso de medicação de um antibiótico especificamente durante a pandemia, né? Foi até bom isso, foi bem legal. Porque a gente tem que estar, né? Sempre buscando essa atualização. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa, que o farmacêutico precisa atuar. E é isso que eu quero colocar para que todos entendam o caminho e o campo que a gente tem para atuar, né? Então, nós temos um espaço muito grande. As farmácias não são grandes demais de tamanho, porque a maioria dos medicamentos vão para a casa do paciente. Então, eu costumo dizer muito assim, você está no hospital, você está ali na produção ou na farmácia clínica, você tem fazer uma intervenção na prescrição, você tem que conversar com alguém, você levanta da farmácia e vai até o setor, vai até o andar, né, vai até a unidade. A farmácia hospitalar, na assistência domiciliar, você vai ter que andar 50 quilômetros, 20 quilômetros, né? Vai ter que ter a casa do paciente. Então, é muito importante que você tenha confiança e capacite a equipe que esteja lá, né? Aí vem uma ferramenta que a gente utiliza hoje, que eu acho que ela não vai ser, nunca mais terá volta, que é a telefarmácia. Né? Eu acho muito importante a gente desenvolver, né? Eu não estou estudando especificamente sobre telefarmácia, mas os colegas que estão estudando, e eu acho um campo muito, muito importante, né? A gente tem que aproveitar isso, porque o contato com o familiar é muito importante. Quando você manda uma medicação para a casa de um paciente, ele entende que aquela medicação é dele, né? E depois que ele termina de usar, como é que você traz de volta, né? Para ele é dele, né? Então é bem complexo isso, né? Essa relação. Então você tem que estar sempre muito próximo. Um trabalho muito de docente, né? Praticamente, porque você vai ter que explicar aquilo ali para o paciente, você vai ter que ter aquela empatia de entender o tratamento do paciente. Fiz um post sobre telefarmácia. Isso é muito interessante. Pois é. E você... Novo, né? Novo. E interessante. Acho que todo farmacêutico deveria dar uma lida, né? Se inteirar sobre isso. Sim. E aí entra um ponto importante. A gente não só... Nós temos três personagens importantes nesse contato. O profissional de enfermagem, que normalmente é um técnico de enfermagem, que está na casa do paciente. Eu não sei se todo mundo tem essa intimidade com o ambiente hospitalar, com o ambiente domiciliar, mas a gente, falando basicamente de home care, né? Ela é dividida em 2 grandes grupos, que a gente chama de pacientes AD, aqueles de atenção domiciliar, e os pacientes ID, de internação domiciliar. Então, o paciente de internação domiciliar é um paciente que você monta um CTI na casa do paciente. E só o Brasil faz isso. Uma grande empresa de um grande amigo que está no nosso grupo de trabalho,
quando veio aqui um multinacional, falou, mas vocês fazem isso lá, a gente só manda medicação e acabou. Mesmo entendeu? sendo ID. Isso, mesmo sendo deles. Não tem esse acompanhamento como a gente tem aqui. Então, você monta, você tem técnico de enfermagem 12x36, 24x72, você monta Dentro da casa do paciente. Dentro da casa E esse suporte, ele é feito pelo plano de saúde? Isso, pela operadora de saúde, na verdade. Né? Sim. E aí a home care entra nesse processo. Entendi. Né? Há índices, o último censo, o censo vem do NIAD, que é um núcleo das empresas de atenção domiciliar, né? Uma empresa de referência assim, nesses dados todos para a nossa área. Nós somos hoje 1.167 estabelecimentos de home care no Brasil. Né? É um faturamento em torno de 12,3 bilhões de reais, para você ter ideia. Uhum. Né? A quantidade de leitos que a gente evita que sejam ocupados é em torno de uns 35 mil leitos. Quer dizer, é um desafogo para o ambiente hospitalar muito grande. Muitas empresas estão entendendo assim. Né? Existe hoje a verticalização. Né? Muitas empresas já trabalham para que deshospitalizem o paciente. E aí entra o meu trabalho que eu estou estudando hoje, né, que é o meu trabalho de mestrado, né, que em deshospitalização, centrado na assistência domiciliar farmacêutica. E aí a gente está trabalhando especificamente indicadores para acompanhamento do paciente, né, para que você possa mensurar o grau de complexidade, e que é o trabalho também do grupo técnico, que daqui a pouco eu falo, e que a gente essa é a minha linha de pesquisa, né, de uma forma assim resumida, em deshospitalização e nesse acompanhamento de indicadores para assistência domiciliar. Então, assim, é um campo muito grande, é um universo muito grande, né, e que precisa estar sempre, né, com muito cuidado. Uma enfermeira que dessa verticalização do hospital que eu trabalho, que tem a verticalização, ela diz para mim que é em torno de metade o custo de um paciente em residência do paciente que está em domicílio. Do paciente que está no hospital. Né? Então, o paciente hospitalar ele vai custar o dobro do que custa um paciente em domicílio. Então, as operadoras querem que ele, tendo condições, evidentemente. Sim. E quais são os casos, assim, geralmente, que você pode retirar o paciente? Aí vai depender de cada empresa. No caso da empresa que eu trabalho, a gente tem vários grupos de atenção. Né? A gente tem atenção para grávidas, um programa especificamente para grávidas, para acompanhamento de idoso, e aí são dois, né? Acompanhamento de idoso, um grau de complexidade maior, um grau de complexidade menor. Pacientes oncológicos, né? E aí vai entrar os cuidados paliativos, evidentemente, e um programa especificamente para home care. Então, assim, o que acontece? É um paciente que muitas vezes vai estar fazendo antibiótico terapia, vai estar usando um determinado tipo de medicação que requer um tempo muito grande de internação. E ele pode ter isso na residência, exatamente. E até o paciente devem ter estudos, né? Você é pesquisador da área. Sim. Quanto isso melhora a saúde mental da pessoa? Estar próximo à família, sair daquele ambiente. Sim. Porque o hospital é uma coisa... Não é a sua casa, né? Você entra um dia, eu fiz uma cirurgia, fiquei um dia só, né? De vesícula, um dia que você fica... Eu fiquei apavorada, porque eu não queria ir para casa e uma cirurgia simples, 40 minutos de cirurgia. Então, imagina esse processo que a pessoa precisa estar, né, dentro do hospital meses, né? E podendo fazer esse tratamento em casa. Acho que tem psicólogo também, Sim, né? tem. Toda a equipe multiprofissional. Evidentemente que a gente não está centrando aqui, e eu não quero passar essa imagem, né, só na parte de custo. Claro que não é isso. A atenção é muito melhor, como você falou, né? Mas, evidentemente, como eu coloquei anteriormente, para você galgar esse espaço, você vai ter que mostrar para a empresa que você tem um resultado financeiro, como foi a introdução da farmácia clínica, de todo mundo. Isso é um caminho inevitável, né? Então, tem esse ponto, sabe? Então, as empresas investem, mas investem em qualidade, evidentemente. Você tem que ter qualidade de serviço, né? Em termos de pesquisa, há muito pouca coisa. Muito pouco. Por isso que é um campo importante para a gente falar explorar. E usar esses canais também de comunicação para chamar atenção para essa área. Esse espaço que você está dando para a gente aqui é vital, né? Porque a gente pode estar mostrando para todo mundo, né, esse caminho e essa frente que tem para a gente trabalhar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar trabalhos de deshospitalização e, fundamentalmente, com a participação do farmacêutico. Né? Muita dificuldade. Caramba. Tanto que estão tendo que direcionar minha pesquisa para esse ponto específico, porque a gente não tem tantos artigos escritos assim. Né? O Covid trouxe muito
o paciente para procedimentos em casa. Não vai fazer uma quimioterapia? Faz em casa, não precisa ir no hospital fazer, né? O próprio tratamento do Covid em si durante a pandemia, né? Pela Por pressão. conta do contato ali, né? E pela pressão que você tinha, né? No hospital, você pode fazer em casa. Mas isso são vertentes, são pontos, né? Não é só isso. Aumenta mais ainda a nossa atuação, né? O nosso espaço. Mas existem pouquíssimos trabalhos, né? E hoje o seu dia a dia, como é o dia a dia de um farmacêutico que trabalha com Então, assistência domiciliar? Aí a gente tem, você vai estar gerenciando uma farmácia, né? Não é normalmente uma farmácia muito grande. Essa farmácia ela vai ter um almoxarifado junto, né? Ou numa outra sala, né? Ou num outro espaço físico, mas no mesmo ambiente, onde a gente vai estar com itens que o paciente utiliza, né? Especificamente para o ambiente domiciliar, né? Muita fralda, né? muita compressa de gás, muita coisa, enfim, os procedimentos que a gente usa em casa mesmo, né? Mais específico do que o ambiente hospitalar. E aí você vai gerenciar isso. Normalmente você tem poucos farmacêuticos. Você vai ter, quando tiver 3 numa empresa, você dá graças a Deus. A maioria não tem farmacêutico clínico, desculpa. Você vai ter o farmacêutico fazendo esse contato, né, mesmo. Então a gente tem que estar sempre em contato com o paciente, muito ligado com a equipe, com a gestão, né, quando eu estou coordenando a farmácia. Que agora, como eu te falei, eu estou mais na parte de logística por causa do mestrado para poder dar mais tempo. Mas quando a gente está muito na assistência, você tem que estar muito relacionado com o coordenador de enfermagem e com o coordenador médico para saber as necessidades que o paciente precisa, o que vai acontecer, principalmente no processo de deshospitalização, porque vai ter reconciliação, né? Vai ter que buscar padronização. Padronização é um gap muito grande. Muito difícil você, na casa, no ambiente... Você vai perguntar como funciona essa padronização? Isso, a gente tem uma padronização, toda farmácia vai ter, e o médico visitador vai seguir aquele padrão, né? Então, você, por exemplo, vai escolher um antibiótico, por exemplo, você vai selecionar aqueles que cabem melhor para o processo de acompanhamento do paciente em casa, né? Mas você tem os médicos visitadores, que às vezes não estão ligados à empresa, ao operador de saúde. Eles vão lá e eles vão utilizar, e com a pressão da família, você imagina como né? Então você tem que estar sempre em contato, explicar sempre aquelas coisas básicas que a gente já passou na profissão, mas que estão surgindo porque você está em contato direto com o familiar, que você pode utilizar um medicamento genérico, que não tem problema. Que para a gente pode parecer básico, mas para outras pessoas leigas, né, que não são... É uma informação valiosa. Valiosíssima. Porque a gente tem medo, né, de usar genérico ou coisa assim. E aí você tem que explicar, mostrar, às vezes chegar num acordo, evidentemente, às vezes você tem que realmente trocar a medicação, dependendo do grau de complexidade do paciente. Você tem diversos níveis de complexidade, né? A maioria dos pacientes são idosos, mas a gente tem pacientes infantis também, né? Jovens. Então, isso é muito variado, né? Mas, evidentemente, 70%, 80% dos pacientes são pacientes já idosos, né? Então, a padronização é um gap muito grande, né? Que a gente precisa ter, e a gente tem que estar atento nesse processo. Compras e distribuição de medicamento, porque você, no ambiente hospitalar, você compra uma quantidade muito grande, né? No domicílio, não. Você não tem como comprar uma quantidade muito grande porque você não sabe o que você vai utilizar. Só que as empresas distribuidoras não vendem assim, né? Então, eu estou até desenvolvendo um trabalho com um colega, talvez mais para o ano que vem, para que a gente consiga ter uma assistência de fornecimento de insumos mais específicos, né? Para home care, para home care. Às vezes, vou te dar um exemplo, você vai comprar uma sonda, né? E aí você tem uma caixa com 10, 12... Mas você precisa de 1, 2. Você não consegue comprar. Ou o preço é muito alto quando você consegue. Então, você precisa... aí você vai comprar... mas aí você pode comprar 10, 12, ok, mas você vai fazer o que com as outras se não tiver um paciente que utiliza? Desperdício também, né? Desperdício, né? Então, é muito importante, tá? Ampolas, né? Você, às vezes, compra uma quantidade muito grande. Então, é um problema, assim, é uma coisa mais complexa do que a gente pensa, né? Muito Porque mais. Até essa parte da compra precisa ser reformulada. Reformulada. Para atender esses pacientes, para atender a área que você atua. Isso, é muito importante que a gente tenha esse controle, né? Esse cuidado, né? Na hora de você buscar, né? Muitas vezes você tenta uma parceria com uma outra empresa, vamos comprar junto, mas isso é difícil porque você envolve 2 CNPJ.
Então você passa por pontos que são burocráticos também. Mas aí, no caso, esse comprar que você fala, vocês compram para cada paciente ou não poderia comprar, por exemplo, 10 sondas para todos os pacientes? Sim, mas nem todos vão usar o mesmo tamanho, o mesmo tipo de sonda. Ah, Essa é a sim. especificidade, Caramba, não é? Entendeu? Esse é o verdade. detalhe. Então, assim, num ambiente Acaba sendo uma compra individualizada. individualizada, porque no ambiente hospitalar você pode ter essa compra, porque você tem, eu vou usar uma palavra assim, um turnover de pacientes, Sim. né? Você tem 5 anos de validade, 3 anos de validade daquele insumo, né? Ok, vai entrar alguém que vai usar, né? Na home care não necessariamente, né? É o impacto financeiro que você tem nesse processo. Então é importante que você tenha esse cuidado, né? Com material principalmente, né? Uhum. O medicamento a gente sofre mais quando você vai usar um antibiótico, né? Porque é uma medicação mais cara, né? E às vezes o paciente precisa e você vai comprar uma quantidade grande, ele vai usar, acabou, e aí? Como é que você Sim. vai fazer? Você vai ter que buscar a troca, que nem a gente faz, né? Isso o farmacêutico fica responsável? Fica responsável por isso. Evidentemente, a gente tem uma equipe, né, junto, mas é importante a nossa atuação nesse processo. E vocês vão em casa também? Sim, Totalmente? sim. A visita, como eu te falei, ainda ela não está tão sedimentada. Assim, nem quando você tem uma equipe maior, você consegue que o farmacêutico vá mais na residência. Às vezes ele nem consegue sair de Nem lá. consegue sair. Esse é um dos focos, e como eu falei da telefarmácia, do nosso trabalho, entendeu? Do meu trabalho Legal, no está mestrado. desenvolvendo. Isso, porque a gente vai buscar indicadores. A ideia é apresentar indicadores que serão discutidos, né, sempre, para que o farmacêutico possa separar. Olha, esse paciente aqui eu preciso monitorar toda semana. Esse aqui eu já posso monitorar uma vez por mês. Né? Esse aqui eu posso. Hoje, a maioria das visitas, numa pesquisa que eu fiz agora com os colegas, internamente, né, para o mestrado, não para a tese, mas para as disciplinas de mestrado, todos, 100%, responderam que a média de visitas é trimestral. Quer dizer, você precisa ter uma redução, né, mais próxima, né, do paciente. Isso é muito importante para que você se aproxime, né? E aí hoje a gente desenvolve esse trabalho também, depois que acabou o grupo técnico do CRF, né, com a SBRAF, né, com a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviço de Saúde. Quando terminou o nosso grupo técnico, a gente queria continuar o trabalho, né, aqui no Rio, e aí a Maeli, que esteve aqui com você, né, num podcast anterior, nos colocou em contato com a diretoria da SBRAF, e a gente criou um grupo técnico na SBRAF, já tem 2 anos. Hoje nós somos 12, agora brevemente vamos ter novos colegas, né, depois do congresso agora, a gente vai para mais ou menos 17 membros do país todo. E a gente está podendo discutir todos esses pontos, né? Discutir todas essas vertentes, paciente infantil, paciente idoso, e estamos desenvolvendo também um indicador para acompanhamento que, se Deus quiser, já a SBRAF vai poder divulgar. E vamos estimular o Conselho Federal, é a nossa proposta, a mudar a resolução de 2002, porque é uma resolução ainda muito antiga em relação às atribuições do farmacêutico hoje. Porque, além disso que a gente está fazendo, é muito importante que a gente cuide do processo de devolução de medicamento, que é um gap também no ambiente hospitalar muito grande. Né? E como você vai mandar a medicação para a casa do paciente... Mas eles não devolvem? Devolvem, mas assim, você tem que ter toda uma logística, você não pode... A medicação sai através de uma rota, que a gente chama, né? Então a empresa vai mandar por aquela rota a medicação para a casa do paciente, né? E depois vai ter uma outra rota de devolução, ela não pode estar junto, né? Então isso tem que ser determinado e tal, isso volta para a farmácia. A gente recomenda, mas a gente, de modo geral, né, a grande maioria, né, das empresas de home care não fazem fracionamento. A gente manda uma cartela ou uma embalagem inteira. É mais barato você fazer o descarte do que você fazer o fracionamento, nesse caso, porque você vai ter que ter um espaço físico específico para isso, você vai ter toda uma estrutura, né, tempo de profissional para o fracionamento. E aí é mais fácil a gente, hoje em dia, fazer esse processo, né? Não que você não use o fracionamento, algumas empresas com estrutura maior conseguem, né? Mas, de modo geral, você acaba não fazendo. Você manda uma cartela, manda a caixa fechada, vai depender da rota de visita que você vai ter, né? Porque a rota de visita da empresa não é a mesma de visita farmacêutica. Entendi. Entendeu como funciona, né? Então, você vai mandar, por exemplo, você não vai mandar para a casa do paciente vamos dar um exemplo de fralda, pacotes de fralda para 1 mês, 2, você imagina um volume. Então você tem visitas ali semanais, quinzenais, mensais, isso vai depender da complexidade e do que cada paciente utiliza.
principalmente os pacientes ID, os de internação domiciliar, que utilizam uma quantidade maior de medicamentos. Porque os pacientes AD, né, os de atenção domiciliar, normalmente não utilizam medicamentos geridos pela empresa. Quando usam medicamentos próprios, já que já usavam antes, né? Ou então já usam um antihipertensivo para um tratamento que já vem de muito tempo, ou diabetes, alguma coisa, e mantém ali, né? Então não são necessariamente geridos pela empresa. Então, assim, é muito importante que você tenha esse cuidado, né, da devolução. E aí é um caminho que a gente tem que trabalhar. Sim, você falou da SBRAF e você palestrou agora no... Sim, no Congresso. A SBRAF abriu muitas portas para a gente. Eu agradeço muito a diretoria da SBRAF toda, né? Que abriu um espaço para o nosso grupo técnico, né? Eu estou coordenando, mas estou coordenando, né? Nunca serei, né? Nunca sou coordenador. Isso é um momento, daqui a pouco, se Deus quiser, outros colegas vão estar, né? Isso é importante a gente ter essa mudança, né? Até porque oxigena também, né? E aí, no Congresso agora, né? Depois da pandemia, né? A gente não tinha um congresso presencial já há bom tempo, né? O congresso lá de Gramado foi excelente, né? Para todo mundo que pôde participar. Eu acho que foi um evento que marcou para todo mundo. E aí a gente teve a possibilidade de palestrar lá, eu e mais uma colega da Câmara Técnica, a Fernanda, lá do Paraná, e podemos apresentar para todo mundo o nosso trabalho, os indicadores, né, como a gente está fazendo. Foi aí que a gente conseguiu mais alguns colegas para entrarem na Câmara Técnica. É importante esse espaço para vocês, né? Muito. Mostrar o trabalho deles também, como estava sendo, né? As discussões que tem. Possa contribuir da mesma maneira, né? Sim. Que as pessoas assistam e, né, sim, com certeza. Eu acho, com certeza você vai contribuir, não há dúvida disso. Eu acho que assim, a gente tem um campo muito, muito grande para trabalho, sabe? Um campo que se assemelha muito a um ambiente hospitalar, mas que tem suas especificidades, como eu falei anteriormente. E né? hoje, para o farmacêutico atuar nessa área, ele precisa de alguma pós-graduação? Como que funciona? É recomendável que faça pós em farmácia hospitalar? O ideal é que ele tenha, né? Assim, não há uma necessidade do empregador, né? Mas sempre vai ser um diferencial. Eu brinco muito com os colegas da SBRAF, né, que a gente deveria criar um título de especialista para assistência domiciliar. Por que não? Sim, né? Com certeza, sim. Porque dentro do campo de vocês, olha quantas coisas vocês realizam, fazem, tem que saber, né? Eu acho que é um caminho natural, né? Talvez a SBRAF crie isso no futuro, ou espero que sim, né? Mas até uma pós-graduação de alguma universidade. Hoje, né? Não, especificamente em atenção domiciliar, eu não conheço. Não gosto de dizer que não tem, né? Como você fala. Atualiza toda hora. Toda hora, né? Mas eu nunca vi. Não conheço. Mas assim, fundamentalmente você, pelo menos em farmácia hospitalar, aí você vai ter em clínica, né? Porque hoje em dia você faz farmácia hospitalar e farmácia clínica, né? Vai te ajudar. Mas você tem que ter uma coisa muito importante, que a gente precisa no ambiente hospitalar de modo geral e muito na atenção domiciliar. E eu aprendi isso durante a profissão. Lá do início, quando eu te contei né, um pedacinho da minha história, você vai fazer farmácia porque você gosta de química, porque você gosta de biologia, né, aquela coisa e tal, mas a gente tem que entender que a gente está na área de saúde. E na área de saúde você tem que gostar de gente, fundamentalmente gostar de gente e saber se relacionar com respeito, né, saber se posicionar. Eu lembro muito de uma mãe, de uma paciente que eu liguei para ela falou para mim assim: você não vai me convencer a usar o genérico. E aí eu falei para ela assim: eu não quero te convencer, eu quero só te mostrar as variantes que a gente tem, né, as possibilidades que a gente tem para atuação e te garantir que o medicamento que você está recebendo da minha empresa é um medicamento seguro, porque está sendo acompanhado por mim e por todo mundo, né? Isso. Então isso é muito importante você tá fazendo. Então às vezes a gente não tem isso. A nossa profissão é uma profissão muito metódica, né? Lógico, no sentido da nossa formação, claro. Passo a passo, né? Tanto que eu acho muito engraçado, assim, que a farmácia hospitalar hoje é chamada de farmácia de produção, né? E aí, às vezes muita gente, não é uma produção, por quê? Eu falei, porque se você parar para pensar, é uma linha de produção, quer dizer, a gente já vem, né, desde lá disso, né? Mas a gente precisa sair desse espaço. O farmacêutico precisa ter esse desenvolvimento. E aí, como é que você vai buscar isso? Você tem que buscar referências, você tem que buscar leitura, você tem que buscar pessoas do mercado. Às vezes, nem eu busco muita gente que não é necessariamente farmacêutico, né? Que traz informações que você vai ver, não, esse caminho é legal. Vale a pena você aprender a falar assim, vale a pena você buscar essa informação, como falar, como se colocar. Então, esse contato é muito importante. É muito próximo o contato com a gerência das equipes, né? Porque a home care tem uma base
E nessa base estão as coordenações. Então, tem o coordenador administrativo, né? Tem o coordenador de enfermagem, o coordenador médico, o coordenador farmacêutico. Eu estou usando a palavra coordenador só como exemplo, né? Pode ter outros nomes, mas quem está respondendo? Então, assim, é diferente do ambiente hospitalar. Às vezes, você passa meses sem ver o coordenador de enfermagem ou a coordenadora, né? O próprio médico, o diretor, às vezes você passa meses sem vê-lo, dependendo do tamanho do hospital e de onde você está atuando. Ali não. Não vai ter uma semana que você não pare para conversar um pouco, né? Você falou de gestão, lembrei aqui que você dá aula também de gestão. E isso sim. foi lá do Senac que você falou, começou ali. E olha como foi importante para hoje você ser docente, né? Como uma pós tão, né, renomado. Isso. Eu, como te falei, por ser de família de professores, né? Então eu sempre tive a educação tangenciando a minha vida. E uma grande amiga que trabalhou comigo nesse projeto do Senac, na época que eu estive lá, é coordenadora da gestão em saúde, né, do curso de pós-graduação em gestão em saúde na UERJ, e a gente teve um contato agora, esse ano, e aí ela falou, não, precisava de alguém que falasse de farmácia hospitalar, então tive lá dando 2 ou 3 aulas para ela, e depois acabei assumindo a gestão de um módulo, né. Pena que você não foi meu professor, porque eu fiz essa especialização em 2018, nem lembro mais. Você pode falar o tempo, né? Foi agora, acho que foi agora, foi 2018. E o curso é muito bom, sempre muito recomendo. Bom. Por mais que eu não atue direto, né, na área hospitalar, ele me ajudou em todas as áreas. Sim. Porque gestão, né? Gestão em saúde. Então, como você falou, a gente tem que gostar de pessoas, a gente tem que gostar da área. A gente está na área da saúde. Às vezes, alguns profissionais em algumas áreas esquecem isso, né? Farmacêutico mesmo. Em outras áreas diferentes, não estou na área da saúde. Não, você é profissional da área da saúde, independente da área que você esteja. Você não pode esquecer isso, né? Com certeza. Esse curso foi um diferencial para mim. E nunca é ruim você fazer nenhuma especialização. Isso vai te ajudar. Eu não tenho nada a reclamar de nenhum estudo que eu fiz, só tive vantagem. Só acrescenta. Só acrescenta. É óbvio, porque às vezes tem um custo, claro, você tem tempo. Tudo isso está envolvido no processo. Eu não posso fazer agora, vou ter que adiar para o ano que vem, para o semestre que vem. Isso tudo faz parte. Oportunidade, né? Mas você tem que buscar. Sim. E o que você falou de servir pessoas, isso é bem legal. Outros convidados falaram isso, inclusive um da sua área, né? O Chico. Sim, o Chico o concurso, né? Ele falou sobre isso e me marcou muito. Ele falando, qual o propósito da vida se não for ajudar e servir? Sim. Então, acho que está muito relacionado à nossa profissão, né? Você mencionou isso de novo, me fez lembrar ele. Minha mãe, quando ficou internada na UTI, o chefe da UTI ficou muito próximo da gente, foi um momento que ele deu muito acolhimento, e ele falou uma frase que é muito importante. Ele falou assim, quando um paciente interna na UTI, o familiar interna junto, e a gente precisa ter esse cuidado, né? Um professor era um hospital universitário, então era um professor de uma universidade, também com a visão além do mercado, uma visão educacional, claro, e a gente precisa disso, entendeu? Então, no ambiente domiciliar, você tem que entender. Por exemplo, essa mãe que eu citei, né, é de jovens, né? Então, assim, ela não quer ver uma filha, um filho, né, acamado. Sim. Né? Então, você tem que entender a angústia dela e por que ela, naquele momento, não queria usar o genérico, queria usar aquele medicamento, ou seja, o que for. Falta da informação, né? Então, você precisa acolher, entendeu? Então, isso você não aprende na faculdade, né? Você tem que ir buscar no dia a dia. Então, esse é um ponto muito importante que a gente, como profissional, tem que atuar. Né? E eu acho que isso abre espaço para o farmacêutico estar cada vez mais inserido em todo o ambiente profissional que a gente tem, todo o espaço que a gente tem para trabalhar. Né? E aí você vai tramitando, né? Nessa área toda. Então é isso, o campo da assistência domiciliar é muito amplo, muita coisa para a gente fazer em termos de pesquisa. Né? Eu entrei querendo fazer o mestrado por uma necessidade minha profissional, né? Por um desejo meu, porque ainda não tinha, e eu precisava disso para meus projetos futuros. Vi esse espaço, agora já estou com um projeto de doutorado. Então acho que agora, né? E aí agora eu acho que já olhei assim, mais 10 anos para frente, né? Falei, bom, agora... É muito legal, né? Isso. Porque uma coisa vai puxando a outra. Muito né? legal. Quantos colegas aí a gente tem hoje, como eu te falei no grupo da SBRAF, colegas do Pará, tem uma colega do Pará, Minas, Bahia, Tomara que eles Paraná. vão assistir. Vão assistir, com certeza. Um abraço para eles, né? Estão abertas aqui, né? O podcast está aberto para eles virem também, falarem, legal. Né? Com certeza. Isso, legal. É bom a gente estar discutindo e até com discussões mais técnicas. É importante para, né? Que aqui a gente está colocando um panorama geral, um cenário geral, né? E a gente pode estar discutindo tecnicamente alguns pontos, isso é bem legal, que você abre muito espaço. Então, assim, precisa estar atuando, precisa trabalhar com as variantes, né?
que cada um tem, as necessidades que cada um tem, e a gente comenta isso no grupo técnico. A gente fala, a gente precisa fazer uma reunião para a gente resolver os nossos problemas, para a gente trocar ideia, né? Porque, como eu sempre, ali na coordenação, a gente tenta juntar tudo para entregar um produto, porque a sociedade é uma sociedade científica e ela precisa apresentar resultados nesse sentido, né? Mas, às vezes, a gente também, como profissional, precisa trocar. Por que você está fazendo isso aí? Me ajuda, porque eu não sei, né? Então, isso é muito importante. E assim, infelizmente, nosso tempinho está chegando, muito bom, foi muito bom mesmo. Mas eu queria te pedir, né, que você deixasse uma mensagem para quem se interessou por essa área, para quem já está... Eu tenho muito também recém-formado, né, que me segue, que buscam, né, quais são as áreas, assistem também muito por isso. E os profissionais que já estão na área, o que você teria para falar sobre essa área tão importante da assistência domiciliar? Qual recado, mensagem que você deixaria? Não, eu vou deixar para você uma mensagem que eu gosto muito, de uma área que eu faço parte fora da farmácia, né, que é do esporte, do vôlei, que é uma frase do Bernardinho, que é um técnico multicampeão, né, que no livro dele, Transformando o Suor em Ouro, ele fala que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer ter um resultado profissional, sucesso, né, ser um profissional de carreira que tem um resultado positivo. Mas a vontade de se preparar, a disciplina, acordar todo dia, estudar, ir para a faculdade, né? Trabalhar e estudar, quantos fazem isso? Isso é muito importante. Você tem que se dedicar a isso. Como ele fala, né? Você tem que ter prioridade, né? Não prioridades, né? Então você tem que escolher o que você vai fazer ali e seguir, né? Seguir aquele caminho. E se preparar, estudar, buscar espaço, porque e não deixar portas nenhuma fechada, porque você vai ter espaço na sua vida profissional. Alguém vai te reconhecer em algum momento, né? E nesse ambiente de assistência domiciliar, como eu já falei, né, mais de uma vez, a gente tem muita coisa para fazer. Então, se você não quiser arregaçar a manga e ir trabalhar, né? Então não vai ter como, né? E você vai fazer, às vezes você não vai ter um reconhecimento ali, que você vai ter outro ali. Então é o que a gente fala, a preparação, né? Ela tem que ser mais importante do que a vitória, né? Você vai vencer em algum momento, né? Mas você precisa ter a preparação, estudar, se desenvolver, né? Para poder galgar o teu espaço. Poxa, esse é o caminho. Muito obrigada. Uma honra ter você aqui. Isso, muito obrigada mesmo. Obrigado. E as portas estão abertas para o grupo técnico, tá? Tá joia. Pode comentar com eles estão assistindo. É muito importante falar sobre isso, é muito importante a gente se unir, né, por uma causa, se unir pela valorização da nossa profissão. E de todas as áreas diferentes, sempre estará aberto aqui o PharmaCast para vocês. Muito obrigada, Felipe. Obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns pela trajetória incrível, pela docência, pela pesquisa, por tudo que você vem desenvolvendo. Muito obrigada, viu? Tá bom, obrigado você pelo espaço. Valeu. Gente, fiquem ligados aqui no PharmaCast. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Felipe, novamente. Valeu. Obrigado, Lívia.